mães às vezes nos perguntam, né? Qual é o melhor momento, assim, né? Esses dias uma mãe me Uhum. perguntou, eu preciso esperar descer o leite, né, pra gente se encontrar? E aí eu disse, olha, de verdade, eu prefiro que a gente se encontre antes, porque quando o leite descer, né, eu prefiro que tu já esteja preparada e sabendo o que fazer. Porque muitas vezes a intercorrência acontece de madrugada, né? Então, assim, Sim. se é uma mãe que já, eu sei, isso ia acontecer mesmo, né? Uma mãe que tem essa noção, né? Ela já sabe o que fazer, né? Ela não fica, porque a ideia não é que ela fique dependente nem da gente, nem do pediatra, nem Sim, da sim. doula, enfim, né? A ideia é que a mulher e a família sejam empoderadas, né? Para poderem lidar com a situação. Não, realmente as gurias falaram sobre isso, mas eu sei o que Uhum. fazer, né? Eu não vou deixar a situação ficar insustentável, né? Então, a situação ideal é sempre que a gente possa conversar antes do problema se instalar, né? E aí, que momento é esse, né? Não adianta também a gente conversar com uma família lá no início da gestação, Sim. porque essa família ainda não está pensando na amamentação, né? Uhum. Agora, lá no último trimestre, né? Quando as coisas já estão mais ou menos organizadas, é a hora dessa mãe, dessa família, né? Porque o pai é fundamental nessa hora, né? Fundamental. Uhum. Saber o que esperar, né? Porque quando a gente cria falsas expectativas, né, isso fica muito mais difícil assim de ser superado. Quando a família sabe o que esperar, né, sabe qual vai ser o comportamento do bebê, sabe quais são os sinais que o bebê vai nos dar de que a amamentação está indo bem ou não, tanto o pai, a mãe, a rede de apoio sabe o que fazer, né? Uhum. Seja chamar ajuda ou colocar em prática, né, as coisas que a Que gente aprender. conversou com a família, né? E realmente, a rede de apoio, né? O Vini foi, em todos os momentos, continua sendo o amor da minha vida. Ele segurava ali a mamadeira, né? Porque o que a gente fez daí? Porque eu tinha muito medo dela não querer mais pegar o seio, né? Então ela terminava de mamar no seio esquerdo. E aí, o leite que eu tinha esgotado do direito, a gente deixava ela ali ainda e vinha só ondinha, né? Com o leite de dentro da mamadeira para ela fazer a sucção ainda e tá produzindo leite, enfim, né? Então, se não fosse o Vini e aquilo, ela mamava de um lado, ele ia tirando do outro, sempre em parceria, né? Precisa desse suporte, né? Que eu fiz uma live até com ele, que o tema Uhum. era, e aí os pais devem ajudar, precisam ajudar, e não é isso, né? Não é uma ajuda, né? A mulher gesta, a mulher vai parir, enfim, mas é um conjunto o tempo inteiro, né? Precisa ter essa parceria, né? Que não é só na maternidade, é o casamento em si, né? De ter esse apoio, porque tu se sente tão frágil, tão vulnerável, né? É um momento tão vulnerável que se tu não tiver o apoio da pessoa que tá ali do lado, né? Se tu tiver julgamento, se tu tiver crítica, nossa, eu acredito que o sucesso da amamentação vira um fracasso, né? A amamentação não tem como dar certo, porque tu já tá se sentindo, né? O que que eu tô fazendo de errado, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, um coque, nasce várias coisas, né? Quando uma mãe É, nasce. tudo que ela Mas se não não precisa, tudo que ela não precisa é mais alguém questionando, né? Eu acho que ele tá tem. com fome, né? Então, Uhum, assim, se o pai também tá informado, né, sobre esses sinais e sobre o que fazer e sobre como ele pode ajudar, porque ele pode ajudar de diversas formas nessa sim. hora, né? Com certeza, esse trabalho em equipe funciona melhor, né? Às vezes, também, equivocadamente, né, se diz para as mães que não têm o bico do seio tão formado que há coisas que elas podem fazer, né, na gestação para o bico sair, né, ficar mais evidente. Isso também é mito, né? Não existe, né, nada na gestação que a gente faça para esse bico, né, sair ficar mais Uhum, produto, né? Realmente é uma das situações mais desafiadoras, né? Porque os bebês, eles querem mamar, né? Então a uhum, gente tem que lançar mão de algumas estratégias para tentar protruir esse mamilo, né? Esse bico. Por exemplo, não oferecer a mama tão cheia, esse é fundamental, uhum. Que né? aí A facilita mama mais, tem né? que estar macia, a gente tem que tentar conseguir fazer uma prega, né? Para facilitar a pega do bebê. Existem alguns apetrechos, a própria bombinha, né? Nessa hora, por exemplo, a mãe, um pouquinho antes do bebê mamar, a mãe pode fazer uso da bomba
em uma velocidade que seja suportável, assim, né, para ela, mas a sucção da bomba pode fazer com que o bico protrua um pouquinho melhor, né? Para estimular, como se fosse um estímulo. Estimular, exato, é. Existem alguns dispositivos, né, para vender também, que fazem essa pressão, assim, durante alguns minutinhos, né, antes do bebê mamar. Em último caso, né, nada disso funcionou, né? A gente não conseguiu fazer a prega, usou a bombinha, o bico não protruiu, usou esses outros apetrechos, às vezes a seringa invertida, né, que é uma coisa que a gente usava muito no hospital. Às vezes a gente lança a mão dela, mesmo assim o bico não protruiu, né? A gente tem que lançar mão algumas vezes do bico de silicone, do intermediário de silicone. Essa, na verdade, é a única indicação real de uso do bico de silicone. É quando a mãe não tem mamilo, né? Tem mamilo plano ou tem mamilo invertido. Mas aí também entram várias questões. Marca, por exemplo, né? Existem mamilos de marca muito ruim e existem mamilos de marca melhor, assim, que o bebê se adapta melhor, a mãe se adapta melhor. Tem toda uma técnica para colocar o bico de silicone, né? Não é simplesmente colocar ali e já colocar o bebê para mamar, né? Tem toda uma técnica, né, para colocar o bico na mama, né? Então, mesmo quando a gente vai usar o bico, também tem alguns detalhes que a gente precisa observar, né? E principalmente eu preciso avaliar se o uso daquele bico está fazendo com que o bebê consiga, de fato, extrair leite, né? Então, tem alguns sinais também que a gente observa, depois da mamada, principalmente, que a gente consegue ver se o bebê está mamando ou se ele está só sugando o bico de silicone, né? Então, tem algumas coisas que dá para fazer antes de chegar no bico, né? Ou então, se a gente já chegou no bico, é avaliar como que está sendo o uso desse bico, né? E essa manipulação, esse preparo da mama antes de colocar o bico é importante também, né? Mudar a posição, né? Às vezes ajuda, tem algumas posições que a gente se acerta melhor do que outras, né? Precisa avaliar se o bebê não tem, né, a boquinha, Tem a seringa a na linguinha presa, né? Se o bebê consegue fazer uma boa abertura de boca, né? Porque às vezes a gente brinca, né, assim, que uma coisa vem junto com a outra, assim, né? Às vezes é a mãe que tem um bico que não é tão protruso, aí o bebê tem a língua presa, não consegue fazer uma boa abertura de boca, a mama é grande, né? Então, assim, são várias coisas que vêm junto, né? E acabam dificultando, né? Então, a gente tem que não olhar só para o bico, né? Mas olhar para tudo que está envolvido ali naquela amamentação. Os pacientes que a gente acompanhou, assim, que foi feito esse diagnóstico né, e a intervenção, é impressionante, assim, mas acho que 100% das mulheres relata melhor. Agora ele tá mamando melhor, né? Agora ele faz mamadas efetivas, agora eu não sinto tanta dor, agora melhorou a fissura, né? Então, faz uma baita diferença, né? Perceber isso e intervir, né, quando é o caso. E com a função da pandemia agora, Maitê, como é que tá? Vocês estão vindo, estão indo, é online? Como é que tá isso Sim. tudo, esse novo normal? Teve que se adaptar, né, também. Então, a gente fez atendimentos online, né? Bem isso, assim, tipo uma chamada de vídeo, né? Muitas vezes o pai ajudava, assim, posicionava o celular, a gente conversava primeiro com a mãe, né? Aí depois pedia, bom, agora vamos lá, né? Alguém segura o celular, né? Põe o bebê pra mamar, deixa eu ver, bota o celular mais pra lá, Bem bota mais pra cá, né? Pra tentar conseguir, né, enxergar o que tá acontecendo ali, né? Não foi fácil, não é fácil, né? Mas tem aquelas mães que dizem, não, eu realmente preciso de alguém aqui, né? E aí a gente lança a mão de todos os cuidados, né? De máscara sempre, né? Foi básico, assim, mas luva, avental, touca, né? A gente não entra de calçado na casa das pessoas, lavagem de mão, uso do álcool gel. Então, normalmente não se atende, né? Mais de uma pessoa, assim, vai numa casa e volta para casa e toma banho, toma banho de filho. Todos esses cuidados, assim, né? Porque realmente as mulheres, as mães, né? As puérperas são grupo de risco, né? Então a gente tem que ter todo o cuidado, né? Mas tem mães que querem, né? Não, eu preciso que alguém venha aqui, né? Algumas mães optaram, né? Pela modalidade online, mas a maioria precisa de alguém lá, né? Eu sempre digo que as mulheres têm um dom divino, né? Deus nos deu esse dom maravilhoso que é ser mãe, né? Que é gerar uma vida, que é algo assim meio fora
Pra mim é bem difícil isso, tipo, olhar pra minha barriga, ver a Isadora se mexendo e ainda, como é que pode, né? É só algo de Deus, né? Não tem uma explicação lógica na minha cabeça, é bem difícil de assimilar isso, né? Imagino pra Vitória, que a Vitória pergunta, mãe, o que ela tá fazendo agora? Ela tá brincando? Eu só queria saber também, né? Porque é algo realmente divino, né? Que a gente tem. Então, por que não aproveitar isso, né, da melhor forma possível, deixar realmente essa maternidade mais leve, mais descomplicada, curtir, né? Não trazer aquele peso, ai, virei mãe, ai, agora sou só mãe, não sou mais esposa, não sou mais amiga, né? Não tenho mais vida própria. Então, infelizmente, isso acontece muito, né? E a gente ouve muito, infelizmente, aquilo que tu falou de quando tu tá com problema, alguém sempre vem com um problema maior, ai, porque o meu bico rachou, né? Então a gente ouve muito que, ai, se prepara, né? Aproveita para dormir agora, porque depois não vai mais dormir. Então a gente ouve muito isso. Então o intuito do meu canal, de eu ter aberto a minha boca, de começar a trazer, é porque realmente para mim as coisas são fáceis? Não são. Mas com informação a gente facilita muito, né? Quando a gente entende, né? Rotina de sono, quando tu entende toda a parte fisiológica do bebê, as coisas começam a se alinhar. É um ser humano que tem ali, é uma vida que tem ali, que a gente precisa dar todo esse amparo e a gente tem capacidade para isso, né? Principalmente no sono tem muito isso, assim, né? As pessoas criam falsas expectativas, né? Porque sempre tem alguém, né? O filho da vizinha, da cunhada, que dorme a noite toda, né? Só que assim, não é real, né? A maioria dos bebês não dorme a noite toda. Só que aí aquela mãe fica ouvindo isso e pensando, gente, o meu neném acorda de 2 em 2, de 3 em 3, então é aqui que tá errado, né? Então, quando a gente sabe o que esperar em relação a sono, em relação à amamentação, em relação à alimentação, né, lá na frente, fica melhor, fica mais leve, a gente consegue perceber quando algo está destoando do esperado, né? E aí a gente não chega naquele ponto onde tudo fica mais crítico, né? E é isso, né? É não levar isso como uma verdade, né? Que nem tu disse, a amamentação tem que doer. Bebês não dormem. Não pode, a gente não pode levar isso como uma verdade. O que eu posso fazer para ajudá-lo? Né? Qual é o meu papel para isso? É buscar informação, né? É entender o que está acontecendo, né? Até a Vitória às vezes diz, mãe, mas por que esse neném tá chorando? Eu disse, não, porque ele não sabe falar. Porque ela já tá na fasezinha, né? Mas por que ele chora, mãe? Eu disse, porque ele não sabe falar, você também chorava, e é um desafio para nós pais, né? Entender, né? O desespero e muito o que acontece, bebê chora, taca no peito, né? E nem sempre é fome, né? Então, a gente tá vai... com tudo, com muito controle sobre tudo, né? E a maternidade, a paternidade, o nascimento, a amamentação, eles vêm para romper com todas as lógicas e com todos os padrões e com todas as regras, né? Porque no início a gente não tem regra, não tem rotina, né? Não tem padrão, né? É tudo muito desafiador, porque a gente não está acostumado com essa falta de controle, né? E aí desafia, né? Desafia, faz pensar, faz rever algumas coisas, né? E quanto mais a gente tiver se preparado antes, né? A cabeça, né? Mais fácil vai ser passar por isso, né? Porque realmente bate o desespero e na hora do desespero que a gente faz, a gente mete os pés pelas mãos. Sim, eu também ganhei o meu primeiro filho de parto normal, né? Eu tenho um limiar de dor bem bom, assim, né? Não sinto dor e tolero, enfim. E eu lembro que quando eu amamentava o Davi, que é o segundo filho, né? Eu me espremia muito, assim. E aí meu marido perguntava, tá doendo tanto assim, né? Tipo, meu Deus, né? Parece um negócio meio do outro mundo, assim. Sim. E eu dizia, gente, dói muito, né? Assim, dói demais mesmo, assim, é uma dorzinha aguda ali, localizada, mas assim, parece que tá entrando um negócio lá no peito, assim. É muito, muito dolorido, né? E aí não tem como eu dizer pra essa mãe, né, que tá com essa dor infinita e que parece que nunca vai ter fim, que o leite materno é o principal alimento, que é super importante pro neném. Ok, ela sabe disso, né? Mas ninguém... Não é a hora de dizer isso. Que foi o que eu disse pro médico, né? Pro cirurgião pediatra, eu disse, olha, assim, daqui 2 meses, né? Não tem, ele não vai mais estar mamando, né? Se continuar assim, né? Sim. Por Tu mais ia desistir, ele também, tenha, né? É inviável, né? Impraticável, não tem como, né?
Eu te agradeço do fundo do meu coração por ter topado essa live super informativa. Acredito que ajudou muito as mamães, as futuras mamães, né? Que eu acredito que assim a gente muda o mundo, aos pouquinhos, né? Com a informação correta, com amor, né? Acredito que o amor é o maior combustível para transformar esse mundo que eu ainda acredito, né? Que tem tanta gente boa. A gente diz que tem tanta gente ruim, mas eu acho que tem muito mais gente boa do que ruim, né? Em busca desse desenvolvimento, desse amor, realmente. Porque é bem isso, assim, né? Essa relação que a gente estabelece com os filhos e a família, ela vai ter impacto a curto, médio e longuíssimo prazo, né? Então, uma relação que começa com muita dificuldade, que evolui com muita dificuldade, ela com certeza vai ter algum impacto lá na frente, né? Com então, certeza. Todas as estratégias que puderem facilitar, né, essa relação, essa vinculação, elas são bem-vindas, né? Com certeza. E agradeço do fundo do meu coração a vocês. E muito sucesso. Agradece o espaço, parabéns pela iniciativa. Obrigada. Principalmente por isso, porque é história real, né, Nath? Então não é o que está no livro, não é, né? É história real, é como foi mesmo, né? E produz muito mais sentido para quem escuta, né? Sim, enquanto tu vive na pele, né? Tu fala e tu comprova, porque tu viveu, né? Na pele. Exato. E aí tem mais credibilidade. Então, pessoal, tem aqui a Maternagem Consultoria, sigam as meninas ali, que tem bastante informação. Quem precisar do contato, posso passar, né, Maitê? Eu tô dizendo que eu vou passar. Com certeza. Quem precisar, pode me chamar ali, pode chamar as meninas também, porque com certeza é um trabalho de grande valia que às vezes a gente só dá valor quando realmente precisa e quando não tem mais jeito, né? Mas às vezes pode ser tarde, né? Enfim, pode ser ter tido tanta dor, já passar por coisas que a gente não precisaria. Certo? Então, Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.